acompanhar a pirâmide, então, a primeira habilidade, a habilidade metafonológica, que é a habilidade da oralidade, que vai da base para o mecanismo de correspondência fonema-grafema acontecer, mas o fonema-grafema direto. Quanto mais rápido for esse mecanismo de decodificação, melhor vai ser a minha fluência e o acesso ao vocabulário, ou seja, ao léxico mental, né, ao conhecimento, o acesso das palavras que eu já tenho armazenada na minha memória. E esse vai ser, obviamente, um pré-requisito importante para a minha compreensão de leitura, ok? Então, esses são os componentes chaves para o ensino da minha leitura. Entretanto, o que é importante a gente... Mudei o slide, vocês conseguiram ver? Estão conseguindo? Sim. Então tá bom. Sim. Então, olha só. Na verdade, o que acontece? As habilidades metafonológicas, então, como eu disse para vocês anteriormente, na realidade, o meta significaria uma reflexão sobre a fonologia, sobre os sons da minha língua. Então, ele é um conjunto de habilidades que vai derivar da capacidade do sujeito em pensar e refletir sobre a própria linguagem. Em que âmbito? Em âmbito da sua representação sonora. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já pararam e colocaram ou visualizaram o alfabeto na lousa e vocês já começaram a perceber ou já se ativeram a essa percepção de que eu vou ter um número grande de letras que são representantes únicas de um som, muito maior do que o número de letras que são representantes múltiplas de um som. Então, por exemplo, se eu começar pelo A, né? O A é o A, o B é o B, o C pode ser o C e pode ser o S, e o D pode ser o D, pode ser o D, e assim por diante. Então, quando a gente começa a pensar nesse alfabeto, a gente começa a pensar nas suas representações, se ela vai ser múltipla ou se ela vai ser única. Então, essa habilidade metafonológica, ela precisa estar bem desenvolvida até o início do primeiro ano de alfabetização. Porque é nesse momento que a criança ela vai utilizar o princípio alfabético quando ela vira para você e fala assim: tia, é o L da Lúcia? Tia, é o B da Bia? Tia, é o C do Cauê? Então, o que ela está fazendo? Ela já está começando a utilizar o princípio alfabético que advém dessa capacidade que ela tem de analisar os sons. Entretanto, quando a gente pensa nessas habilidades metafonológicas, quais vão ser essas habilidades? Essas habilidades elas vão estar no campo tanto das habilidades que a gente chama de suprassegmentais, como, por exemplo, rima e aliteração, quanto as habilidades que são silábicas e fonêmicas, que são as habilidades segmentais. Então, as primeiras habilidades que essa criança ela vai desenvolver, e depois a gente vai ver isso dentro do ponto de vista do desenvolvimento dessas habilidades, o que a gente vai observar é que a rima e a literação são as habilidades iniciais. Na verdade, a literação é a primeira habilidade metafonológica que a criança vai desenvolver. E ela vai fazer isso quando e onde? Quando ela estiver balbuciando as primeiras palavras. Quando aquela minha criança lá, de 8, 9 meses, 1 ano, começar como da, pá, kkk. Então, o que ela está fazendo? Ela está literando, porque ela está utilizando a repetição do mesmo som ou da mesma sílaba. A rima, ela vem um pouquinho mais tarde e aí nós vamos ver que ela vai ser dividida em 2 grandes blocos de desenvolvimento. Logo aos 4 anos de idade, que é por volta do momento em que essa criança começa a identificar sons que terminam com o mesmo segmento sonoro, e mais tarde, quando ela estiver próxima dos 8 anos, quando ela já produz palavras que terminam com o mesmo segmento sonoro. As habilidades silábicas e as habilidades fonêmicas, elas vão se desenvolver a partir da contagem, análise, síntese, identificação e manipulação de sons e sílabas. É claro que a habilidade silábica ela vem antes para a criança do que a fonêmica, porque a habilidade silábica ela é uma habilidade da oralidade, né? A habilidade fonêmica ela vem um pouquinho mais tarde, quando na realidade a criança começa a perceber que a unidade mínima da fala é a sílaba, por isso que a sílaba, as habilidades silábicas elas vêm primeiro. Mas a
habilidade mínima, né, da escrita é exatamente a letra, que vai fazer correspondência não com a sílaba, mas com o som no meu sistema de escrita. Entendendo um pouquinho melhor isso, o que os autores eles contam para a gente desde a década de 70? Que para aprender a ler e escrever em um país que tem um sistema de escrita alfabética, e aí se vocês não sabem, tirando o Japão, a China e a Coreia, todos os outros países do mundo têm um sistema de escrita com base alfabética. O que vai fazer a diferença é que, por exemplo, o inglês ele tem um número de relação letra-sons múltiplos muito maior do que o número de relações letra-sons únicas. Então, nós dizemos que o sistema de escrita do inglês, ele é mais opaco do que transparente. Se eu comparo com o português, ele é muito mais transparente do que opaco. Então, para ler e escrever em um país que tenha um sistema de escrita com base alfabética, eu preciso saber manipular, isolar fonemas, porque é a partir daí que eu vou conseguir estabelecer o padrão de relação letra-som. As habilidades metafonológicas, então, vai ser a capacidade de distinguir a identificação e manipulação desses sons para a aquisição desse meu princípio alfabético. Por isso que eu preciso trabalhar com essa criança desde a educação infantil até o primeiro ano de alfabetização, porque ela é tida como uma habilidade de mais forte predição para a aquisição da leitura e da escrita. Ou seja, quanto melhor a minha criança for para dominar principalmente a manipulação de sons e sílabas, melhor vai ser a aquisição do sistema de escrita alfabético para ela.